Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscamos refletir sobre as parábolas de Jesus. E hoje veremos a parábola do cego que guia outro cego. Então, Lucas nos traz no capítulo 6, no versículo 39. Porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? E Mateus nos traz essa passagem. Sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então, Mateus nos trouxe esse ensinamento de Jesus no capítulo 15, do versículo 12 ao 14. E Cair Bar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, nos traz: há cegos do corpo e cegos do espírito. E se horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a do espírito. Entretanto, bem difícil ou quase impossível é encontrar-se um cego a guiar outro cego, ao passo que, no que se refere às coisas do espírito, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. Qualquer homem, por haver frequentado um seminário e ter envergado uma sotaina, já se julga com capacidade bastante para ser guia de cegos. Nunca se viu um cego formado no Instituto de Cegos sair à rua guiando cegos, mas vêem-se todos os dias cegos 1000 vezes mais cegos que os primeiros, saídos do Instituto da Cegueira, guiando a multidão de cegos que encontram o barranco do túmulo e nele caem juntamente com seus guias. Então, que profundo alerta, que profundo ensinamento de Jesus e que alerta para nós, para irmos desenvolvendo a nossa lucidez, a nossa capacidade de entendimento, de discernimento, para não nos deixarmos guiar por cegos, porque todas as vezes que abraçamos uma ideia, todas as vezes que abraçamos um exemplo daquele que configuraria um cego, né? Ou seja, alguém que está passando como verdades inverdades, né? Ou apontando limitações num caminho que poderia ser muito mais ampliado, mas é definido ali dentro daquela limitação, né? Por cegueira, por falta de uma percepção mais profunda, e nós nos espelhamos nisso, estamos nos deixando conduzir por cegos. E, como está muito claro que Jesus nos traz, cegos que se deixam conduzir por cegos, ambos cairão num barranco, né? E o Cair Bar continua: mas passemos à comparação. Passemos à comparação. Triste coisa é ver-se neste mundo um cego caminhando só, ou um cego a guiar outro cego, se tal fosse possível. O que acontece ao cego que caminha sem guia? Tropeça aqui, tomba ali, cai acolá, esbarra, fere-se, até que a alma caridosa o tome pela mão e o conduza à casa. A mesma sorte está reservada aos cegos que guiam cegos. Tanto uns como outros passam pelos mesmos tormentos. Imagine-se agora um cego de espírito, caminhando sozinho.
Um materialista, cego voluntário, ao chegar ao mundo espiritual, como poderá ele caminhar? Este homem não procurou estudar o mundo espiritual, nem sequer acreditava na outra vida. Ignora a significação das palavras imortalidade, eternidade, Deus. Que acontecerá a este cego ao passar as barreiras do túmulo? Que acontecerá a esse espírito ao ver-se num mundo completamente estranho? Então vamos refletir. O cego de espírito, quantos homens inteligentes, quantos filósofos, né, trazem ali conhecimentos bastante interessantes, que atraem a muitos seguidores, que atraem a muitos que abraçam aquela maneira de analisar, aquela maneira de se colocar, né? Porque, de fato, não é destituído de valores, né? Mas percebemos claramente que são valores que nos ajudam enquanto materialistas, enquanto encarnados, vislumbrando apenas o que a matéria abrange. Então, são condutores, sim, porque trazem coisas importantes, né? Atraem uma multidão que apreciam aquela forma de entender a vida, né? De leitura de vida, de ensinamentos, mas é preciso que entendamos que é apenas na horizontalidade. São ricos em exemplos, ricos em conexões, mas dentro da horizontalidade. Mas quando nós desejamos a verticalidade, então isso já nos aponta que devemos buscar mais, né? Então que não nos deixemos levar. Por quê? Porque ficaria dentro daquilo que o materialismo nos aponta. E o materialismo nos aponta apenas esse estágio na carne, que terminará no túmulo, ou seja, as consequências não importam porque termina no túmulo. Então, tomarmos cuidado para não sermos cegos, nos deixando conduzir por cegos, e também não nos colocarmos como guias de cegos. Então, é um alerta muito grande que Jesus nos traz. E o Cairbar continua. Imaginemos agora um cego de espírito conduzindo uma multidão de cegos da mesma natureza, como acontece aos guias das religiões tarifadas. Imaginemos esses cegos sucedendo-se no mundo espiritual. Que será de todos eles? São cegos. O mundo onde entraram lhes é desconhecido. Como se arranjarão esses cegos? Na sua entrada para um mundo cuja existência negaram, absortos que estavam nas miragens de um céu que beatifica, contemplação de um purgatório de brasas e de um inferno de chamas? Então, quantos religiosos que se prendem, né, ainda a esse céu que beatifica, ou seja, um céu que te coloca como santo, né? Ou um inferno que te condena eternamente às chamas. Como fica? Como ele se encontrará do lado de lá? E aqueles que seguem esses aprendizados, como estarão? Decididamente, ninguém pode saber sem aprender. Ninguém pode aprender sem estudar, assim como ninguém pode ver sendo cego. A parábola de Jesus cabe a todos aqueles que fazem da fé um bloco de carvão e se submetem ao Magister Dicti, sem análise, sem estudo, sem exame.
Um cego não pode guiar outro cego. Um ignorante do mundo espiritual não pode guiar as almas que para aí se encaminham. Esta parábola, que faz alusão ao sacerdócio hebreu, pode referir-se hoje ao sacerdócio romano e protestante, assim como aos materialistas modernos saduceus que tudo negam. Que aprendizado, que reflexão podemos tirar desses ensinamentos de Kair Bar, né? É preciso que busquemos a profundidade desse ensinamento. Estou me lembrando agora de um dos livros de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna, um belíssimo e profundo livro que traz muitos ensinamentos. Entre eles, o desencarne de 5 pessoas. E ele, André Luiz, participa com a equipe, né, que lhe proporcionava esse aprendizado, de 5 desencarnes. E um deles era de um católico fervoroso, de coração muito bom, pronto ali à caridade, ao trabalho, mas que trazia as limitações da crença que abraçava, sem abrir outros leques, porque nós podemos até pertencer a uma determinada crença, a um determinado culto, porque nos agrada, né? Porque vem ao encontro daquilo que idealizamos, daquilo que gostamos para nossa busca de elevar o pensamento, de meditar, de alcançar ali um plano mais alto. Mas podemos não nos fechar a ponto de abrir leques, portas, que nos levem a outras possibilidades, mesmo não fazendo parte da crença que abraçamos. Isso é muito bom. Essa abertura nos dá oportunidades e, dependendo do momento que estejamos vivendo aqui como encarnados, do lado de lá, nós temos esse cabedal, nós temos essa bagagem, nós temos esta porta que podemos buscar, porque não desprezamos esse tipo de leitura, esse tipo de aprendizado, esse tipo de reflexão. Mas ele era fechado nas suas crenças. E ele entendia, né? E ele entendia, então, como uma crença fechada naquilo que ele acreditava. Então, no plano espiritual, né, ele se encontra em condições bastante difíceis, porque, mesmo tendo esse lado bom, ele era muito fechado naquela ideia do inferno, das chamas do inferno, e fica aguardando a vinda de um sacerdócio, né? E ali ele faz questionamentos sobre aquilo que ele havia aprendido, e que ele tinha como verdades absolutas, né? Então, isso trouxe um transtorno temporário, evidentemente, para esse espírito, que, evidentemente, que acabaria se encontrando, se acalmando, mas trouxe um período de grande perturbação, por ter crenças ali que não lhe conferiram a condição de sentir-se em paz ao desencarnar, né? E então é importante que entendamos que aquele que não é ainda verdadeiramente espírita, e quantos há, né, que até buscam o espiritismo por aquilo que a doutrina lhe oferece, mas dentro de si são muito arraigados ainda a conceitos, né? Mas que abram esses leques de entendimento, por quê? Isso abrirá portas quando necessário for. E para completarmos esse aprendizado, vamos buscar no livro Trigo de Deus, psicografado pela Amélia Rodrigues, aliás, psicografado pelo Divaldo Franco, e a Amélia Rodrigues que nos traz, né? Ele era cego,
Vamos lá. Betsaida era ao tempo de Jesus uma aldeia quase insignificante a noroeste do lago Tiberíades. Suas terras férteis respondiam às necessidades de todos quantos ali viviam. Quase desconhecida, a pequena Betsaida beneficiava-se do clima ameno que resultava do imenso lago próximo, cujas águas repousavam na profunda fossa de Gor. A pouca distância das águas piscosas constituía um lugar bucólico e agradável, passagem quase obrigatória dos viajantes que demandavam as regiões altas. Em Betsaida nasceram Pedro, André e Filipe, discípulos de Jesus, né? Homens simples e sem cultura, escreviam com as suas vidas a epopeia do amor, incorporando-se à galeria dos heróis da Era Nova. Jamais lhes havia passado pela mente a dimensão da empresa que ora iniciavam. O seu mestre, a quem amavam, arrebatava-os, e o conteúdo do seu discurso fascinava-os. Todavia, faltavam-lhes sensibilidade, penetração de consciência para aquilatar a grandeza, todo o significado da resolução que o jovem Galileu lhes propunha. Aquelas palavras que fluíam de sua boca como labaredas incendiavam-lhes as modestas aspirações. No entanto, tímidos, a sua percepção não os projetava além dos breves limites geográficos dos lugarejos e cidades ribeirinhas. No máximo, das margens do mar, que lhes parecia imenso, em face de sua extensão de 20 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. Esse mar, nós sabemos que Amélia Rodrigues se refere ao Mar da Galileia, que na verdade não era um mar, né? Na verdade é um lago, um grande lago, bem alimentado pelas águas do Rio Jordão, mas chamado de Mar da Galileia. Por esses e por outros fatores, a pequena Betsaida entraria na história dos fatos estoicos da Boa Nova e pareceria à posteridade um risonho lugar cercado de rosais delicados, verdejante na sua policultura doméstica. Nos arredores de Betsaida vivia um jovem que era cego. A cegueira é a amarga provação. Os olhos são a candeia do corpo, como ele próprio o dissera. Graças a essas lâmpadas luminescentes, o ser pode deslumbrar-se com a beleza da paisagem, penetrar o insondável das coisas, entender o mistério da vida. São os olhos as janelas abertas para o firmamento, para o fascínio dos outros. Aliás, são os olhos as janelas abertas para o firmamento, para o fascínio dos astros. Ser cego é permanecer no sombrio corredor da solidão emocional. A cegueira torna-se fardo pesado, especialmente quando ocorre na juventude. Disse que aquele que nasceu cego, porque não tem conhecimento da luz, certamente não experimenta mais profunda frustração, mais angustiante aflição. Está acostumado, assevera-se, e assim se diz porque não se conhece a marcha pela rota em sombras. O jovem era cego do corpo e desejava enxergar. Não havia, porém, possibilidade, perspectiva alguma para esse tentame.
Entregue à sua realidade, seguia a passo lento, sem aspiração, em favor de um amanhecer clareado pelo sol da alegria visual. Ele era cego e quase feliz. Quase feliz porque há outros cegos, aqueles que enxergam, porém não querem ver a verdade, não procuram discernir. O discernimento é fenômeno da razão e do conhecimento que norteia o destino do ser humano honrado, que se lhe entrega antes de agir. O cego do espírito, aquele que se recusa a utilizar a consciência que discerne na aplicação dos valores éticos, este sim é realmente infeliz. O cego dos olhos tropeça nos caminhos por onde seguem os seus pés. O outro, o da alma, corrompe os sentimentos e destroça os valores íntimos da dignidade e da paz. Aquele jovem, sabedor da presença de Jesus em Betsaida, acercou-se com ansiedade e, sem palavras, rogou socorro. Era o seu um apelo profundo que partia do coração. Nele misturavam-se aspirações e receios, necessidades e incertezas. Ele entumeceu a alma de esperança e aguardou. O amigo divino, que penetrava o mundo íntimo de todos, recebeu-lhe a rogativa e compreendeu a sua aflição. Jesus amava as criaturas e o seu amor era feito de compreensão e ternura. Sabia que elas ainda estagiavam nos patamares inferiores do imediatismo, do prazer. E porque as entendia, descia em anuência às suas necessidades, favorecendo os seus desejos, a fim de erguê-las depois aos degraus mais elevados da vida. O Senhor tomou o jovem pelas mãos e levou-o para fora da aldeia. Não desejava testemunhas para o que iria fazer. Seria uma terna ação de amor discreta e rica de bondade. Tão logo se encontrou a sós, o ansioso candidato, à luz dos olhos, umedeceu os dedos com a saliva e tocou-lhe a vista apagada. Certamente não necessitaria fazer deste modo. A saliva, porém, simbolizava o hálito da vida, e como ele se dizia a vida, transmitia desta forma a energia vital ao padecente, cuja harmonia de conjunto estava alterada. Logo após perguntou-lhe: "Vês alguma coisa?" "Sim", redarguiu o jovem emocionado, "vejo os homens, vejo-os como árvores a andar." A imagem era perfeita. Sua visão das criaturas era sem contornos, sem discernimento, sem parâmetros de forma e de cores. A sua era outra realidade. Aberto à recuperação, psiquicamente receptivo e expectante, percebeu Jesus tocar-lhe os olhos pela segunda vez. E inquirindo novamente, respondeu. "Agora vejo." Havia uma indefinível alegria bailando na sua face e a fulgurante luz estuante nos olhos desmesuradamente abertos. "Vai", disse-lhe o terapeuta, "e não o digas a ninguém, nem sequer entre na aldeia." O silêncio naquele momento era necessário, indispensável à fixação da cura. O tumulto, a pressão psicológica da massa, a suspeita dos frívolos, as tricas sacerdotais e dos principais da aldeia certamente o perturbariam. Imprescindível que fruísse do benefício, que se adaptasse à situação nova, inusitada.
E Amélia termina falando: o amor de Jesus prossegue ainda hoje, dirigido especialmente aos cegos espirituais, aos soberbos e déspotas, aos vãos e dominadores. Multiplicam-se as betissaidas na atualidade humana. Escasseiam filhos como aqueles 3 que alargaram o reino, que então se iniciava e do qual participavam com abnegação e entrega total. Eles viam através dos olhos e enxergavam o futuro mediante a percepção transcendente. Não tinham dimensão do que aconteceria, entretanto ofereceram-se ao comando do amor não amado. Ele era cego e Jesus fê-lo ver por amor. Então, é a misericórdia do Cristo. Tudo nos é acrescentado por misericórdia. E sabemos que Jesus não fazia distinção. Alcançava o seu poder de amor àqueles que tinham condições para tal. Aqueles que muitas vezes vieram como cegos para justamente dar testemunho desse trabalho de Jesus. E chegando o final da prova, eram beneficiados, abençoados por esse fluxo salutar, por esse fluido salutar que saía de Jesus, que poderia ser direcionado diretamente, mas Jesus fez questão de pegar areia como um símbolo de vida em abundância que ele veio trazer. Então, são aprendizados, são ensinamentos que nos levam à reflexão e fechando a ideia do que nós precisamos realmente é fugir da cegueira e não nos colocarmos como guias, né? Porque é preciso que tenhamos a luz do entendimento. E se podemos trazer algum aprendizado, é porque estamos bebendo nas fontes límpidas do aprendizado, porque não vem de nós. Jamais cegos guiar cegos e jamais nos deixarmos guiar por cegos. Então estejamos atentos, estejamos confiantes, lembrando sempre do ensinamento de Jesus. Andai enquanto tendes luz. Então, enquanto tivermos condição de discernimento, de ligações, de conexões, ligando um ponto de aprendizado com o outro e buscando fazer a nossa conclusão, não a conclusão do outro. Isso passa como uma tempestade sendo levada pelo vento. É preciso que seja a nossa conclusão. Isso sim ficará em nós como bagagem. Andai enquanto tendes luz. Fiquemos então com essas reflexões e que fiquemos em paz.